Buenas então, gente, beleza? Vamos continuar aí, redes de comunicação, parte 2. Essa aula também ela não vai ser muito longa, espero, né? Vamos ver como é que o professor vai decorrendo aí ao longo da aula. Vocês viram que não tem edição no vídeo praticamente, ele é contínuo, então eu gravo 1, 2, 3, 4 vezes até ficar bom do jeito como eu quero. Né? Às vezes falha, às vezes a máquina de lavar roupa para no meio do negócio, começa a fazer barulho, às vezes uma vizinha começa a cantar, enfim, várias coisas acontecem aí, interrompe a gravação, tem que começar de novo, né? Eu prefiro fazer sempre uma aula contínua sem muita edição, tá bom? Então essa rede de comunicação, essa parte agora eu vou tentar montar um pouquinho do histórico, né, e um pouquinho talvez sobre manipulação, né, como que a gente se comporta e como que a gente vivenciou, está vivenciando essas situações de manipulação pelas mídias, digamos assim, né, pelas grandes corporações, pelo interesse político, econômico, cultural, social, enfim, tudo isso que envolve essa parte, beleza? Então assim, quando eu começo a falar de comunicação, as primeiras formas de comunicação que começaram a aparecer assim, de forma que não fosse verbal, não fosse uma pessoa conversando com a outra, que não fosse via carta, né, foi a comunicação via rádio. Certo? Então a gente tem o rádio, uma importância muito grande nos tempos antigos e uma importância nem tão grande nos tempos atuais, digamos assim, né? Eu tenho aqui a imagem do rádio antigo, né? Estou imaginando a vida do povo em uma época em que o rádio era a única fonte de informação, né, uma informação que não era visível, era só audível, né, como a gente sabe. Enfim, tudo que passava no rádio a pessoa escutava e ela acreditava, né. Eu falo isso por quê? Porque, enfim, a intenção era passar notícias verdadeiras, mas só como uma curiosidade, se eu não me engano, em 1938, um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial, teve um alarde numa cidade americana que ficou famosa, e isso também foi repetido no Brasil depois de algum tempo, certo? Talvez porque viram isso acontecer nos Estados Unidos e quiseram fazer, não que foi intencional. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eles estavam lendo a Guerra dos Mundos. Eles começaram a ler uma história que era um livro que depois virou um filme também, né? Teve 2 ou 3 gravações desse filme que falava sobre uma invasão alienígena. Então lá no começo, na transmissão do rádio, falava que ia ser digamos, uma radionovela, né? E aí as pessoas ligaram o rádio e já estava contando a história. Então a pessoa contava, caiu um meteoro, tá tendo invasão e tal. E isso se alastrou de tal forma que criou um pânico na cidade. E não tinha outras ferramentas de saber se aquilo era uma mentira ou não, mas estava passando no rádio, as pessoas acreditaram que era uma verdade e deu o que falar essa situação, né? Hoje o rádio, na situação atual que o rádio representa para nós, a gente tem quase que um serviço de streaming, que eu vou falar sobre esse serviço também, que ele está ali disposto para mim para a hora que eu quero escutar, eu posso pausar a programação, eu posso escutar, enfim, né? Muito mais musical, sem muita propaganda, porque a gente agora tem várias formas de evitar a propaganda, só que também paga para não ter propaganda, né, como é o Spotify sem propaganda, como é o YouTube sem propaganda, a gente acaba tendo que pagar para ter essas funções, tá? E aproveita o momento também do rádio para explicar também outras situações que são históricas, que são explicadas pelo processo histórico, né? No caso específico do Brasil, a concentração das empresas de mídia, né, a Globo, enfim, várias delas, a Globo que é a mais famosa até os dias atuais, né, a CBN Diário, que também pertence ao Grupo Globo e tal, essas empresas de rádio lá no início, elas se concentravam especialmente onde? No Sudeste brasileiro, especialmente em São Paulo e mais especialmente ainda, tempo atrás, no Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Porque era a capital. Né? Na época antiga aí, a primeira capital foi Salvador, depois foi Rio de Janeiro, só depois em 1960 que a capital foi para Brasília, né? Então isso aí já vem uma explicação. O professor aqui, vocês sabem, ele é flamenguista, mas essa é uma das principais explicações do porquê o Flamengo tem tantos torcedores assim espalhados pelo Brasil. Por quê? As ondas de rádio, elas viajavam por mais longo, né? Eles tinham um longo alcance. Então as pessoas aqui em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e tal, acabavam escutando tudo o que acontecia no Rio de Janeiro. Então as notícias de esporte, elas vinham do Rio de Janeiro. Então aí está uma das razões porque os times cariocas, né, tem muitos torcedores, especialmente Rio de Janeiro, porque naquela fase que estava grande, foi uma fase de grande
que o Flamengo conquistou bastantes títulos e era uma mídia muito grande em cima desse time, né? Então por isso que hoje é uma das principais causas está relacionada a isso, né? Especialmente a situação. E aí, claro, né? Geralmente a situação de torcedor passa muito de pai para filho, é um núcleo familiar, então acabou ocasionando essa situação. Beleza? Certo, gente? A mídia impressa, ela teve também a sua época, ela teve a sua importância, né? As pessoas assinavam o jornal, a gente vocês podem ver filmes aí de 20, 30 anos atrás que as pessoas entregavam o jornal todo dia na frente de casa. Ainda acontece isso de uma forma muito rara. Só que a mídia impressa, ela continua quase que as mesmas empresas, só que ela não é mais impressa, né? Agora ela vem em modo virtual. A gente pode ver que tem muitos canais aí, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o próprio Globo. Aqui em Santa Catarina a gente tem o Diário Catarinense, né? A gente tem a Notícia, tem outros jornais aí que a gente acaba tendo que assinar, né? Ou tem a notícia gratuita, né? Para fazer uma propaganda para o jornal, para tu te interessar, mas à medida que tu quer ler a notícia completa, ele te obriga a assinar o canal, né? Ou muitas vezes ele é livre, mas ele tem muita propaganda dentro dele, também para pagar os custos do próprio jornal, digamos assim, né? Então a mídia impressa, assim como o rádio, né, tiveram suas épocas, tiveram seus auges, mas ao longo do tempo eles foram se adaptando, né? O rádio não é mais sinal de rádio, agora é pela internet, digamos assim, né? E a mídia impressa, ela continua com o mesmo trabalho, só que ela não é praticamente mais impressa. É difícil, está sendo cada vez mais difícil encontrar um jornal de papel, digamos assim, né? Hoje se compra jornal de papel só quando quer fazer mudança para embalar os copos, digamos assim, né? Mas enfim, gente, né? Um pouco de realidade aí para trazer para vocês. A comunicação telefônica, ela também teve seu auge, né? Na verdade, ela continua acontecendo, só que o telefone hoje, a gente até lembra de vez em quando que o aparelho celular, ele é um telefone também. De vez em quando a gente lembra disso, né? Quando tem que ligar para alguém, tá, mas como é que eu vou ligar? O meu celular, ele é um telefone também. Né? Essa é a principal, era para ser a principal função dele, mas de acordo com a evolução da internet, dos aparelhos, né? A gente tem tantas funções acumuladas que a gente acaba esquecendo todas as funções que ele tem, e a principal delas, que deveria ser, né, a própria de fazer uma ligação. Bom, o telefone ele apareceu no mundo em 1876, inventado pelo Alexander Graham Bell, né? E aí ele revolucionou a questão da comunicação de longa distância, que era feita ou por meio de carta, aí depois teve uma pequena evolução quando apareceu o telégrafo, né? Quando tinha o código Morse, bonitinho, né? Que aí a pessoa tinha que decodificar, tinha que mandar o sinal, decodificar o sinal, transformar aquele sinal em letras para daí transformar numa frase, daí que surgiu o telegrama, que mandava por sinais assim, então a pessoa tinha que ser especialista, mas isso foi resolvido quando foi inventado o telefone, né? Assim como foi uma novidade, o telefone também era uma coisa de acesso muito caro, digamos assim, era muito caro ter um telefone. Vocês podem perguntar para os pais ou os avós de vocês, perguntar assim, quem na rua tinha um telefone, né? Geralmente a pessoa mais rica. Ter um telefone na década de 80 era quase como comprar um automóvel hoje em dia, comprar um terreno, comprar um imóvel. Era muito caro. Né? E aí que vem a fama das grandes famílias, né? Que todo mundo conhecia aquela família. Por que todo mundo conhecia aquela família? Porque aquela família tinha telefone. E aí quando eu tinha que ligar para alguém, eu tinha que ir lá e pedir para aquela pessoa, né, a gentileza, né, o tratamento que se tinha diferenciado entre as pessoas há 20, 30 anos atrás, de pedir licença para poder usar o telefone da pessoa. Só que, claro, depois teria que pagar a conta, porque a conta vinha estabelecido quanto que custou aquela ligação, né? Então tinha esse relacionamento, porque às vezes numa rua, num bairro de 200 casas, só 10 casas tinham telefone, né? Então era um bem assim, bem difícil, de difícil acesso, mas que facilitava muito a comunicação, né? Eu lembro também que meu pai viajava bastante na década de 80, eu nasci em 81, e aí meus pais moravam em São Bento Baixo, e aí a minha mãe tinha que combinar com a vizinha, que tinha que combinar com meu pai quando ele ia viajar. Olha a dificuldade, porque não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada, né? Tinha que já combinar com meu pai no momento que ele saísse, tu me liga na quinta-feira, às 9 horas da noite, que eu vou estar na casa da tia tal, não sei o que, e meu pai tinha que, no lugar dele, lembrar que naquele horário, porque era uma combinação, tinha que acontecer naquele momento. E claro, né, se falando de Brasil, muitas vezes até aconteceu o problema da ligação não conseguir ser realizada, né? Então a gente tem aí a grande questão
da comunicação telefônica, em primeiro lugar o acesso, né, que ele foi melhorando, né, lá no início ele era muito caro, depois foi melhorando, a velocidade da comunicação também, que era bem complicada, né, e aí foi melhorando, e a qualidade também que foi melhorando, né, e tudo isso lá quando começou era tudo por cabo, né, gente, quem aí já viu aquele seriado Netflix, As Telefonistas, né, que é um seriadinho, opinião própria, começa legalzinho, mas depois, na segunda temporada, já não tem mais como assistir, parece novela mexicana, o cara se perde, né, meio, daí começa a ficar meio sem graça mesmo, vê só a primeira temporada que deu, tá bom, tá? Mas cada um, né, gente? Enfim, no seriado mostra que elas têm que fazer as ligações fio por fio de pessoa para pessoa, né? Olha só a evolução que a gente apresenta nos dias atuais, beleza? Até que veio a comunicação via satélite, né? Que melhorou muito, tanto para comunicação nos mais vários sentidos, né? No próprio celular já vem nessa evolução, mas que o telefone também mudou, né? Antes tinha que ir para uma central telefônica para trocar o fio, então agora a comunicação é tudo muito mais rápido via satélite. Parece que a pessoa está na tua frente conversando, né? A fibra ótica, quando se fala em fibra ótica, é a grande evolução no sistema de comunicação terrestre, né? Que passa por cabos, que não vai até satélite, porque pela fibra ótica a comunicação que passa pelos fios viaja pela velocidade da luz praticamente, certo? Então são 300 mil quilômetros por segundo, né? Em nenhum lugar da Terra a gente vai sentir 300 mil quilômetros por segundo na minha voz demorar esse tempo para chegar numa pessoa, por mais longe que ela esteja no planeta, praticamente a gente não vai notar essa velocidade da minha voz indo até ele e da pessoa respondendo, né? Então praticamente resolve-se aí o problema de velocidade de comunicação, ok? A televisão, enfim, né, continua tendo a sua importância desde a sua invenção, ela continua sendo o maior passatempo de qualquer cidadão, digamos assim, da maioria dos cidadãos, né, na maioria dos cidadãos, e ela teve a sua evolução, o seu papel, ela mudou ao longo do tempo, mudaram as formas de transmissão. Lá quando ela surgiu em 1920, todo o programa era ao vivo, em 1940 todo o programa era ao vivo, em 1980 começaram a aparecer os programas gravados, lá era preto e branco, depois virou colorida, ela era de tubo, aí ela virou de plasma, aí ela virou de LCD, aí ela virou de LED, aí ela virou curva, aí ela era imagem simples, aí ela passou por uma imagem standard, daí depois ela passou por uma imagem HD, aí ela passou por uma imagem Full HD, aí ela passou por uma imagem 4K, e agora está numa imagem 8K, e aí vai, né? E evolução, e a gente se impressiona e não adianta. A maior parte do tempo, quando a gente vai se entreter com alguma coisa, está na frente de um aparelho de TV. Que muitas vezes a gente assistia a programação aberta, depois de um certo tempo começaram os programas de televisão de sistema fechado, que tu tinha que pagar uma mensalidade, como é hoje o sistema Sky, como é o sistema da Oi TV, Claro TV, enfim, né? Tu paga ali para ter uma gama de canais, e esses canais, muitos deles não têm propaganda, e tu vê programação constantemente. O dinheiro que tu paga vai direto para esses canais, digamos assim, né? Enfim, mas a televisão ainda continua tendo uma grande importância no dia a dia das pessoas, porque ela mudou um pouco o sistema de funcionamento dela, especialmente com a invenção do sistema de streaming, né? Coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? A telefonia celular é o auge, né? A gente está vivendo o auge. Ela começou na década de 80, ganhou espaço na década de 90, e nos anos 2000 é que veio esse cruzamento, né, entre a telefonia e a internet, né, esses pacotes de dados que agora a gente tem tudo na palma da mão, e na verdade não deixa de ser um computador sempre à nossa espera ali para qualquer pesquisa, para qualquer fonte de dado, está ali disponível pra gente, né? Então tem uma grande percepção, né? Mas eu já vou trazer um dado aqui interessante, que muita gente acha que o telefone tem muita importância, mas a televisão ainda tem mais importância do que o próprio celular em um quesito, tá? Já vou falar para vocês. Mas enfim, olha só o número de aparelhos celulares, né? Opa, existe um erro aqui, tá? Existe um errinho aqui, ó. Dessa vez eu esqueci mesmo. São 230 milhões de aparelhos. E o Brasil tem inverteu o número, são 210 milhões de habitantes, tá? Não são 120. Depois eu arrumo e vai estar disponível lá para vocês com a correção, né? Então existem mais aparelhos celulares no Brasil do que habitantes. Ok? Isso é doido, né? Mas é uma verdade. Vocês sabem qual é o país que mais tem aparelho celular no mundo? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Índia. Por que não é a China que tem mais habitantes? É porque a China tem um controle muito grande sobre a população. Não é qualquer um que pode ter o celular e ter acesso à internet, tá? Então ele não é visto assim como um grande
Muitas pessoas não veem no celular assim com uma facilidade de acesso. O governo às vezes dificulta algumas pessoas terem celular e assim por diante. A Índia não. A Índia é o país hoje, né, o segundo país mais populoso do mundo, que mais tem aparelhos celulares no mundo. Então, só para lembrar aqui, ó, são 230 milhões de aparelhos, né, para 210 milhões de habitantes, certo? A telefonia celular ela ganhou grande importância no destaque mundial, claro, que é o interesse das empresas, né? O Brasil até ali início da década de 90, o sistema de telefonia ainda era estatizado, pertencia tudo ao Estado. Então existia aí um certo problema com sistemas com a corrupção, né? Que no nosso país ela faz parte da nossa história, digamos assim, né? O sistema também estava muito defasado e tal, e precisava de altos investimentos para acompanhar a evolução tecnológica que estava acontecendo no mundo, com essa história da comunicação via internet, via satélite, assim por diante. E aí então foi privatizado esse sistema, né, que trouxe uma estrutura nova. Claro que tem vários problemas ainda acontecendo, não é tudo perfeito, né, mas a questão do lucro aí está aí no meio de tudo isso daí e faz com que a gente tenha tido essa evolução, mas ainda não ao ponto de ser comparada a dos países desenvolvidos, né? Mas o próprio mundo estava passando por isso, então pode ser também que se a empresa, a telefonia no Brasil continuasse estatal, também apresentasse a mesma evolução, ou estaria melhor, ou estaria pior. É uma incógnita, né? Não estou aqui para responder, mas estou aqui talvez para colocar essa situação que poderia acontecer também com o Brasil. Beleza, gente? O tal serviço de streaming, isso aqui é uma exclusividade dos anos 2000, especialmente aí por 2011, 2012, né? Quando começaram a aparecer os sistemas, tá? Não, deixa eu explicar para vocês o que é streaming, tá? Vocês sabem o que é streaming? O streaming é o tipo de serviço que tu não baixa nada, tu pode baixar o aplicativo, mas os dados não ficam no teu aparelho, eles não ficam na TV, eles não ficam nada. Tu só tem o acesso à informação por esse aplicativo. E tudo fica lá. E tu seleciona a hora que tu quer, a hora que tu quer assistir, a hora que tu quer pausar, a hora que tu quer programar alguma coisa. Enfim, tu não ocupa a memória do teu aparelho. Essa é a base do conceito de streaming, né? E o streaming, a maior parte deles são serviços pagos, né? O mais famoso que a gente tem aí, que todo mundo está usando e tal, né? Ou que tem alguém que paga e mais 10 chupins junto, né? Que é o Netflix, certo? Mas aí começou a aparecer agora também, tem o Prime TV, né? Da Amazon, tem o próprio YouTube com um sistema pago para tu não ver propagandas, né? Enfim, uma infinidade. O próprio Spotify, né? Se bem que ele tem a opção de tu salvar, né? O próprio Netflix também tem a opção de salvar no aparelho, mas a base dele é ser um serviço de streaming, beleza? Então, isso aí é o que vem dominando. E olha só, a maioria dos serviços de streaming estão ligados ao quê? Ao aparelho de televisão, né? Então a TV continua tendo aquela importância que ela tinha desde os tempos anteriores, né? Falando em TV, eu venho aqui trazer para vocês os canais midiáticos, né? Os canais de televisão mais famosos do mundo no que diz respeito à quantidade de acessos, quantidade de telespectadores, né? Os três primeiros aqui são dos Estados Unidos, tá? ABC, CBS e NBC são empresas dos Estados Unidos. Olha em quarto lugar quem é que aparece. Uma empresa brasileira, a Rede Globo, certo? Depois vem a Televisa, que é mexicana, né? CNN, que é também dos Estados Unidos, a BBC, que é do Reino Unido, e a CCTV, né? Tá aqui, aparece em oitavo lugar, é uma empresa chinesa. Ok? Claro que, obviamente, com o controle do Estado, né? Porque, no caso, a China pratica o sistema socialista para a população, né? Ela tem um controle muito grande da mídia, então, essa CCTV, ela é uma TV estatal, tá? Diferente do que acontece na maioria dos países, em que os canais de TV, eles não são empresas estatais. No governo socialista, sim, nos governos socialistas, as TVs vão estar ligadas ao governo, atendendo todas as demandas do governo. Mas aqui no Brasil e em maior parte dos países capitalistas, digamos assim, o governo ele tem o direito, né, sobre as transmissões, porém ele outorga, ou seja, dá direito à empresa privada a fazer essas transmissões, atendendo aí o pagamento de uma taxa, alguma coisa para o governo para poder usar os canais, né? Claro que a Globo aqui aparece em destaque, como vocês viram anteriormente, a gente não pode negar, continua sendo o canal mais visto aí no Brasil, né? Em
segundo lugar, o SBT, quase empatado com ele a Record, depois vem a Bandeirantes e depois a Rede TV. Né? Esses aqui são os 5 canais mais assistidos. Eu trago essa informação para vocês porque o professor fez uma pesquisa para ver se realmente continua sendo dessa forma e realmente assim. Né? Aqui eu trago as grandes empresas brasileiras do setor midiático, o Grupo Globo. Ele detém grande porcentagem, uma grande fatia da mídia brasileira. Olha só, eu vou trazer aqui a informação mais importante, que é só a audiência da Globo. 36,9% da audiência no Brasil é da Rede Globo. Tá? Aí eu venho aqui para 14, menos da metade, né? o SBT, né? 14,9, que deve atingir esse pico aqui quando tem o Roda Roda Jequiti, que é o melhor programa hoje da TV aberta. Olha aqui a empresa Jequiti ligada ao grupo Silvio Santos, né? Mas enfim, 14,9. Aí vem a Record, bem encostadinho, 14,7. E aí despenca para Bandeirantes, 4,1, onde, se eu não me engano, a Rede TV é 1, alguma coisa. Tá? E aí sim, né? A gente está falando aqui só das porcentagens dos canais abertos, né? Os canais fechados, aqueles que se pagam, aí esses números aqui vão mudar. Mas se a gente considerar só os canais abertos, basicamente seria aqui essa a realidade. Então vocês veem o grande poder que a Globo tem. Né? A SBT também não há de se desconsiderar o grande poder que esses 3 canais em especiais aqui, em primeiro lugar a Globo, uma grande fatia, né? O SBT, né? do poder da mídia, o poder da notícia, né? Atendendo a interesses de lucro, obviamente, porque a gente faz parte de um sistema capitalista. A Globo, o SBT, a Record e a Band aí não estão só por divulgar notícias por divulgar notícias, estão aí por propaganda, estão aí para chamar a atenção do seu público, estão aí para ganhar dinheiro, beleza? Né? Igual todo mundo fala assim, por que vocês ainda assistem o Big Brother, não sei o que? Gente, assiste quem quer, certo? A Globo não vai terminar com o Big Brother enquanto o Big Brother estiver dando lucros astronômicos, assim como a cada edição ele vem batendo recorde de propaganda, né? De valores, de merchandising dentro da sua programação, certo? Até vou voltar aqui para cá esse slide para explicar uma coisa boa, não é uma coisa boa, mas uma curiosidade para vocês. Qual a diferença entre propaganda e merchandising? A propaganda é aquela que é direta, direcionada a você. Tem alguém falando, tem alguém comentando, tem alguém ali falando bem daquele produto, certo? E o merchandising, em outras palavras, como se o produto se vendesse sozinho, por ele estar numa prateleira, por ele ter uma decoração diferente, por ele só aparecer na sua frente. Então o merchandising é o rótulo mesmo, bem dizer, da propaganda, do que está acontecendo dentro da frente. Então o que acontece muito nos programas, tanto da Globo como do SBT e tal, acontece muito o merchandising, acontece a propaganda, que tem o espaço da propaganda, e acontece o merchandising que é dentro da programação. Certo? Nunca viram, por exemplo, numa novela lá que as meninas estão conversando, por que o teu marido me traiu, né? Por que o teu marido me traiu? Ficou estranha essa frase, né? Por que o meu marido me traiu, não sei o quê? Por que ele me trocou por ela? Aí ela vem assim, porque ela usou esse shampoo. Aí aparece lá escrito 3M para cabelos secos, coisa arada e tal, não sei o que, entendeu? Então é uma propaganda, ela não está falando o nome do shampoo, mas ela apareceu a marca, então ali está o merchandising, né? Quando vocês veem no final dos programas, merchandising são as marcas que apareceram durante a programação, não teve alguém falando diretamente aquela marca e tal. Mas o merchandising basicamente isso. E tanto a propaganda como o merchandising são a base do lucro das grandes empresas televisivas, especialmente, né? E hoje também, o merchandising também está presente também na internet. Não só a propaganda, como o merchandising também, né? Nunca viram? A gente já falou isso, eu acho, no segundo ano, quando a gente vê clipes de música, né? Aparece lá as marcas no meio do clipe, ou até mesmo na própria letra do clipe, o cara cita algumas marcas, enfim. É dinheiro, é mundo capitalista, é assim que funciona, tá ok? Aquele dado que eu falei para vocês lá, não subestimem o poder da televisão. A TV ainda continua, esse dado é de 2018 que saiu no G1, tá? Esse dado é de 2018. A TV continua sendo o principal meio das pessoas absorverem conteúdos de notícias, noticiário. Não estou falando de lazer, estou falando de notícia, para pessoas ficarem por dentro do que está acontecendo no mundo. A TV, lá em 2018, são só 2 anos, né? Pode ter diminuído um pouco, porque aumentou um pouco o uso do celular, mas no que diz respeito à busca da notícia, continua sendo a TV a mais procurada, e bastante, tá? 63% continua sendo a TV. Então a TV ainda tem um poder muito grande sobre as pessoas.
né? Lembra aquela notícia, vou voltar aqui o slide, lembra aquela notícia que eu dei lá no começo do rádio? O rádio era mais fácil enganar as pessoas, mas quem diz que a TV também não pode enganar a gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente escuta por aí, né? E ser pessoas um pouco mais espertas, assim, né? Dar um passo para trás e ver, e se fosse outra coisa, e se for, e esse no outro canal não apareceu isso, e naquele outro. Eu tô falando isso porque a gente está vivendo um momento muito de desconfiança de várias mídias, né? E que eu vou mais preferir acreditar, obviamente, são as notícias de TV, né? Porque as pessoas, elas têm que ter continuidade na sua credibilidade para não quebrarem. Mas a gente está vivendo um mundo de fake news onde as pessoas acreditam no que querem acreditar e muitas vezes uma notícia que é verdadeira, que passa na TV, a maior parte delas são verdadeiras, obviamente, tem embasamento, tem pesquisa, né? Tem investigação, mas que as pessoas agora preferem acreditar naquilo que elas preferem e acabam encontrando isso na internet, no grupo da família com mais facilidade, digamos assim. Beleza, gente? Então, assim, a televisão por assinatura é controlada por grandes corporações, né? E que por meio da programação padroniza e contribuem para a homogeneização da divulgação de hábitos e valores, padronizando o consumo de mercadorias e serviços, não respeitando a diversidade das culturas locais. Ou seja, a TV, ela continua tendo, ela foi por muito tempo, teve muito poder sobre isso, né? A gente era muito acostumado a ver as novelas, só pessoas brancas participando da novela. Quando aparecia um negro, ele era um empregado, ou seja, ela diversificava, ela continua mantendo aquele padrão de cultura que a gente sabe que é errado, que não está certo, né? Continua impondo valores que não são os corretos. A gente também já tem um poder atual, né? A gente tem um discernimento, tem muita coisa disposta de conhecimento aí para a gente entender que tem muita coisa que já foi errado e ainda continua muito errado, né? A propaganda da Natura que o diga, não estou dizendo que a propaganda está errada, não é isso. Eu estou falando, né, a repercussão que não era para existir nenhuma repercussão, a repercussão que deu. Claro, também é um caso que eu até, o professor aqui pode dar opinião, né, de que foi meio que intencional para dar essa discussão para todo mundo falar da Natura. Né, falem bem ou falem mal, falem da Natura. Mas, opinião, né, gente, pelo amor de Deus, né, vai falar mal de uma propaganda dessa? Não tem o porquê. É porque os valores que foram implementados, que a televisão, que o jornal, que o rádio continuou divulgando, né, esse sistema aí que a gente sabe que tem que mudar muita coisa, né, o respeito em primeiro lugar, mas enfim, elas continuam sendo parceiras de tudo isso. Tá? Eu vou dar uma dica de filme aqui, que muita gente me procurou no direct do Instagram e disse, professor, eu dei uma dica de filme pro primeiro ano, que é um filme bom, tal. Realmente, até aconselho a vocês, pode ver. Missão ao núcleo da Terra, uma missão ao interior da Terra é ótimo, tá? Mas eu vou dar uma dica de um filme aqui que talvez seja tão bom ou até melhor do que o filme que eu indiquei para o primeiro ano. Tem muito a ver com o que eu estou falando para vocês, o poder da mídia, o poder de controle sobre as pessoas, tá? Esse filme ele é de 1998. É com Jim Carrey, tá? O Show de Truman, o Show da Vida. Ele está disponível no Netflix, tá? Eu pesquisei agora há pouco, agora lembrei. Ele está disponível no Netflix. Esse filme é fantástico, tá? É um daqueles filmes que tu tem que ver na tua vida. Tu tem que ver A Lista de Schindler, tu tem que ver, tá disponível no Netflix também, tem que ver Senhor dos Anéis, tem que ver os três. É 3 horas de filme, cada filme, mas tem que ver. Tem que ver Cidadão Kane, né, que é um filme bem antigo, preto e branco, é dito como o melhor filme da história, por vários críticos, né? Tem que ver O Show de Truman, o Show da Vida. É um dos melhores filmes do Jim Carrey, tá? Ele é um drama, assim, meio envolvido com comédia, mas é de ficar de cara com a história desse filme, tá? É legal mesmo, tá? Fica essa dica aí pra vocês, gente. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre transportes e energia no mundo, beleza?